abrir lá, eu botei como título Erguei os Olhos. E esse texto está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 em diante. João capítulo 4, versículos 31 em diante, diz assim. 31 a 38 eu vou ler e depois nós vamos nos aprofundar. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram dizendo: Mestre, come. Só para entender esse contexto aqui, esse contexto, Jesus estava indo para Jerusalém, né? Tinha saído da Judéia e indo outra vez para Galiléia. E no meio do caminho havia uma cidade chamada Sicar. Essa cidade ficava na região de Samaria, onde obviamente viviam os samaritanos. Os samaritanos e os judeus não se davam, porque os judeus diziam que os samaritanos eram uma raça meia-boca. O que é raça meia-boca? Não era puramente judeus, era cruza de judeu com outra coisa qualquer. Então eles tinham um preconceito com os samaritanos. Não se davam com os samaritanos. Mas os samaritanos se consideravam como povo de Deus, tanto é que nessa cidade havia uma fonte, e essa fonte era a fonte de Jacó, né? Considerado uma fonte santa, um lugar santo para os judeus e também para os samaritanos. Tanto é que os samaritanos usavam essa fonte para adorar o Senhor, adorar a Deus. Dito isso, Jesus passou e lá encontrou uma mulher. E essa mulher samaritana, ela viu Jesus, conheceu Jesus, e Jesus se manifestou a ela. Enquanto isso, naquele tempo lá, naquela época, não havia asfalto, era um pó miserável, né? E lá eles andavam de sandalinha. Os discípulos, preocupados com a distância, que dava mais ou menos uns 14 quilômetros entre um lugar a outro, os discípulos foram buscar, enquanto Jesus falava com essa mulher, foram buscar comida para Jesus comer. Porque Jesus parou nessa fonte para beber. E ele pediu água para essa mulher. Mas da água física, essa mulher conheceu a água viva que era Jesus. Essa fonte inesgotável que era ele. E estava para acontecer algo muito tremendo, porque essa mulher ficou tão tocada, que ela voltou lá para a cidade dela, para falar para todos os samaritanos quem era Jesus. Que realmente Jesus era o Messias na qual eles esperavam. Nesse inteirinho, aí entra no versículo 31, nesse inteirinho, os discípulos aparecem de novo. Voltaram para estar com Jesus. E, obviamente, levaram comida. E era a prática do judeu para comer, eles comiam à mesa, mesmo que a mesa fosse no chão. E aí rogaram a Jesus: Mestre, come. Versículo 32. Mas ele, Jesus, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-á porventura alguém trazido o que comer para ele? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. E vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Então, Jesus, como tudo, aproveitou esse lugar à mesa, esse lugar onde eles iam comer, para trazer um ensino muito prático para os seus discípulos. E aqui eu parto do pressuposto que nós queremos ser discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus não é uma nomenclatura religiosa. Discípulo significa seguidor.
né? Aquele que a gente segue, aquele que a gente quer ser igual, quer ser semelhante, aquele que a gente usa como alvo para a nossa vida. Aquele que fala para nós a nossa palavra, aquela palavra entra porque nós vemos nele sentido naquilo que ele nos fala. Então, nós queremos ser discípulos de Jesus. E a vida de Jesus, e a primeira coisa aqui que ele traz com muita clareza, Jesus, ele só veio com um propósito, irmãos. A gente diz assim, o propósito de Jesus foi nos trazer salvação. Tá, não está totalmente errado. Mas a única coisa que Jesus veio fazer mesmo, foi para fazer a vontade do Pai. Jesus não fez nada daquilo que o Pai não queria que ele fizesse. Inclusive morrer pelos nossos pecados. Então, quando eles se assentaram juntos, Jesus começou a trazer esse ensino. E esse ensino veio para mim também, irmãos. O que eu aprendo sobre essa ceifa, sobre essa colheita que Jesus está nos ensinando aqui nesse pequeno texto de 7 versículos? A primeira coisa que eu aprendo aqui é que está no versículo 35. Diz assim: não dizeis vós ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ali os discípulos, e a primeira coisa que eu preciso ver é que nós precisamos ter visão dessa ceifa, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos entender para colher é ter os nossos olhos sintonizados com o Espírito Santo. Aqui eles olhavam uma ceifa, olhavam um campo. Diz alguns comentários que, por ser 4 meses, possivelmente fosse trigo que estava para ser colhido. E ele usou algo natural para ensinar algo espiritual para eles. Porque os discípulos eram meio míopes espirituais. Eles olhavam as circunstâncias. Qual era a circunstância que havia aqui? Distância, caminhada, cansaço, fome, sede, coisas naturais. Mas aqui Jesus se refere a algo espiritual. Uma mulher que escutou dele, voltou para a cidade para falar para toda uma cidade inteira quem era Jesus. E eles não estavam vendo isso. Eles estavam olhando para a parte prática, operacional do processo de andar com Jesus. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que naquela hora não era hora de comer, não era hora de beber, era hora de ficar atento, porque ali estava chegando um povo que queria conhecer Jesus. E aqui, muitas vezes o que acontece comigo, e não sei se acontece com vocês, nós viemos aí de 2 anos de pandemia, viemos um bom tempo de muita luta, né? Mas o que é mais natural para nós, e sexta-feira está falando das características do Adão, é nós olharmos as nossas necessidades pessoais ou olharmos para aquilo que o Senhor quer de nós. Que visão nós estamos tendo? Será que se eu for olhar só para mim, eu vou ver as minhas debilidades, as minhas enfermidades, as minhas fraquezas? Se eu vou olhar para o outro, então pior ainda. Porque é mais fácil eu ver o defeito nos outros do que ver a necessidade daquilo que Deus me mandou. Mas Jesus não quer isso da gente, irmãos. Ele quer que nós levantemos os nossos olhos. Tu acha que vai levar um tempo? E a gente, às vezes, religiosamente falando, a gente gosta de encaixotar as coisas, né? Primeiro eu evangelizo, depois, né, primeiro eu oro, depois eu evangelizo, depois eu passo um tempo, aí eu fico clamando, até muitas vezes até torcendo para que a pessoa ainda não se converta. Mas quando que ela vai tomar uma decisão? Quando? E é isso que o Espírito Santo está nos alertando aqui. Levanta os olhos, é um tempo de ceifa. Mas para ceifar, nós precisamos de trabalhadores. Precisamos de trabalhadores. Porque aí vem a segunda coisa que eu preciso entender, que além de ter uns olhos espirituais, não olhar o natural, que leva 4 meses, porque aqui a ceifa ia ser imediata, a segunda coisa que eu preciso entender é que eu preciso ter paixão por aquilo que Jesus tem mandado eu fazer. Os discípulos aqui estavam em outra realidade. Mas quando eu estou apaixonado, e Jesus era apaixonado pelo Pai, ele tinha uma paixão pela vontade do Pai.
Quando a gente tem uma paixão, irmãos, não sei os casados aqui, mas quando a gente é apaixonado um pelo outro, a gente abre mão de muita coisa, não é verdade, irmãos? É ou não é? Faz coisas loucas. É ou não é? Tu pensa em ti ou tu pensa em... Também tu vai pensar em ti, porque tu quer satisfazer essa paixão que tu tem, né, por alguém, né? Quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei. Irmãos, quando eu estava namorando, tu não sabe o que eu fazia, irmãos. O que eu andava de bicicleta para ver a Mara, assim. Aí vem, né? O negócio era violento, irmãos. A gente fazia coisas inacreditáveis. Não tinha distância, não tinha calor, não tinha frio, não tinha bicicleta. Meu avô me deu uma bicicleta verde e amarela, coitadinha, era tão antiga que ela andava meio torta. Aí meu pai, por misericórdia, me deu uma com espuminha, aquela barra forte com uma espuminha. E eu e ela andávamos naquela barra forte. Era uma loucura, irmãos. Subia, descia, lomba. A gente faz coisas tremendas quando está apaixonado. E a gente cantou aqui, né? Jesus é o nosso Senhor, eu consagro a minha vida a Ti. A gente não consagra a vida para ninguém que não é apaixonado, irmãos. É ou não é verdade? Então a gente tem que começar a não só falar, mas viver de verdade. E Jesus nos chama a ter essa compaixão, porque quando eu tenho compaixão, eu consigo olhar a necessidade dos outros. Não só a minha. Não só o meu problema, meu defeito, a minha necessidade, o que eu preciso. Eu não consigo olhar só para o meu umbigo, irmãos. Eu consigo olhar para a necessidade dos outros. E aqui Jesus estava alertando os discípulos. Presta atenção, meus queridos discípulos cabeçudinhos. Está chegando uma grande colheita aqui. Uma mulher vai salvar uma cidade inteira. Anunciou numa cidade inteira. Vocês estão preocupados o que há de comer, o que há de beber? Eu falei para uma mulher que se transformou aqui, que recebeu essa água viva e vai trazer um povo. Mas se vocês não tiverem compaixão, vocês estão preocupados se é samaritano, se não é judeu, se está distante, se está longe, se está isso, está aquilo. Se você seguir lendo esse texto, depois que acontece isso aqui, que muitos samaritanos vão para a cidade, Jesus ainda fica 2 dias lá, irmãos. 2 dias. Jesus era legal. Ele ensinava na prática o que tinha que ser feito depois da teoria. Não bastava apenas ter compaixão, ele deixou 2 dias. Mas ele estava... Mas quando nós estamos apaixonados... E aonde está isso? Versículo 34 diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amém? Tu tem vontade de fazer a vontade do Pai, irmãos? Pergunta para o teu amado do teu lado. A tua comida consiste em fazer a vontade de Jesus? Pergunta para o irmão. Tá, pode responder também. Consiste? Porque nós cantamos aqui que nós consagramos a vida para Ele, irmãos. Jesus não falava, Ele praticava. Amém? Eu vou falar só na intimidade aqui, tá? Vocês não contam para ninguém aqui, vou só contar para vocês. Eu tenho muito... Claro que nada é por força nem por violência. Mas eu, assim, tenho muita dificuldade de escutar, assim, de irmãos, muitas vezes que já falaram, e não foi nenhum nem dois, que, olha, eu só quero ser discipulado, eu não quero discipular. Eu não tenho chamado para discipular. Às vezes a gente fica assim, com a alma meio agitada, mas a gente se comporta. Eu tenho andado comportado, graças a Deus. Por quê? É a mesma coisa, traduzindo num português mais claro, eu só quero receber amor, mas eu sou incapaz de dar alguma coisa para alguém. Em outras palavras, é isso, irmãos. Em outras palavras, assim, eu só me preocupo comigo. Afinal de contas, eu passei por tantas lutas, né? Então, isto e Jesus são 2 coisas completamente diferentes. Claro que, muitas vezes, a gente está passando por uma luta pessoal, né? Precisamos ser curados, precisamos ser restaurados em muitas áreas da nossa vida. Mas, irmãos, eu quero te animar nessa noite. Vocês acham que se o Adão que está em mim, a carne que habita em mim, vai querer fazer alguma coisa que Jesus manda nós fazermos? Sim ou não?
E aí a gente se esconde atrás da religiosidade, achando que, por sermos religiosos, né, estarmos vinculados, a gente está fazendo certo. Irmão, ora, assim como eu tenho orado. Porque eu não estou trazendo palavra de condenação, eu também tenho minhas lutas aqui, irmãos. Aliás, a nossa luta, minha e da Mara lá, nossas conversas assim mais arrefecidas, vamos dizer assim, é não sair, não deixar de fazer a vontade daquilo na qual nós somos chamados. Aí pergunte para mim ou para a Mara, não dá vontade às vezes de não fazer aquilo que Deus chamou? E sabe qual é o argumento que a gente pode usar diante, a nossa carne usa? A nossa carne diz assim, mas tu já fez tanto, agora deixa os outros fazerem no teu lugar. Não é verdade? Estaria justo, irmãos. Mas o Senhor vai lá e nos alerta novamente. Naquilo que vocês forem chamados, vocês obedeçam até o fim. Amém? Amém mesmo? Por isso, irmãos, busca no Senhor. A senhora, Jesus, não é o que eu estou falando aqui, mas busca Jesus. Eu te amo e eu quero fazer a tua vontade. Mas presta atenção quando tu orar isso, porque Ele vai escutar. E Ele vai te atender. E Ele vai te converter. E Ele vai te levar a te arrepender. Para tu ser uma nova criatura com Ele. E aí a gente vai ver coisas que os nossos olhos não estão preparados para ver. Amém, queridos? Amém mesmo? Vocês querem um exemplo prático? Eu estava na terça-feira agora lá no presbitério em Porto Alegre e compartilhando, vocês não imaginam a alegria do Telmo e da Heloísa. O Telmo e a Heloísa, o Telmo tem 80 e a Heloísa 78, né? O Telmo agora, acho que foi nesse final de semana agora, ou foi assim no próximo. Eles estão evangelizar os vizinhos, 80 anos. Evangelizar os vizinhos. Sabe quem eram os vizinhos, irmãos? A senhora tinha uma casa, agora tem que cuidar que está filmando, né? Mas uma casa, deixa eu pensar, como é que se chama a casa de religião? Afrodescendente, aquela que toca tambor e chama as coisas do inimigo para vir. É isso, né? Fica bom assim? É, isso aí. Aí, eles começaram a orar. Porque de noite tinha esses tambor. Não era pagode, tá? Era um outro tipo de som. Aí, esses tambor, eles começaram a orar. E não é que começaram a escutar o evangelho, e o filho, o casal, que era filho dessa mulher, tem aplicativo, motorista de aplicativo, motorista de Uber, Pop, essas coisas. E levava o Telmo. E o Telmo tocando ficha, evangelizando ele, falando de Jesus para ele, Heloísa, né? O Telmo não está podendo dirigir muito mais, em virtude da idade e tal. E começou, e o cara, ele e ela tomaram uma decisão no Senhor. Obviamente, como quase todo mundo no mundo, não eram casados, eram juntados. E aí agora parece que essa semana, ou semana passada, eles casaram no civil e vão ser abençoados depois do batismo. E não é que a mãe também se converteu? E o companheiro dela, que era companheiro dela, Jesus entrou, irmãos, o diabo sai correndo, não tem jeito. Ele pegou todos os ídolos e santos e coisas todas aquelas lá e se mudou para Viamão e ficou a casa limpinha, limpinha. 80 anos. Aí eu digo para vocês assim, se o Telmo com 80 anos, vocês também cheio de vigor, cheio de alegria, cheio de intrepidez, não, e não evangelizou só o porteiro, né, mamãozinho com açúcar, assim, aqueles que têm carinha de Jesus, né, que tu olha assim, só falta Jesus, que a gente diz, falta tudo, mas falta só Jesus. Não, ele foi para dentro do inferno mesmo, irmãos, e meteu a mão lá, e Jesus foi glorificado lá, vai ser uma festa aquele batismo. Tem que ver a vibração dele. E nossa também, né, porque já tinha falado para a gente. E com 80 anos. E sabe o que ele diz? Que a única maneira dele, a Heloísa, se calar. A Heloísa parecia uma menina falando lá para mim, lá. Até se emocionou. Que só quando Jesus chamar eles mesmos que eles vão parar, irmãos. Aí eu digo, um homem e uma mulher dessa são apaixonados por Jesus ou não são? Eles precisavam fazer isso. Né? Podiam, no meio religioso, até para jubilar um casal desse.
Vai descansar. Não te estresse. Não te mete com essas trevas. Né? Agora, não é uma vergonha, irmãos, nós novinhos assim ainda ficarmos achando que nós temos... Eu tenho que primeiro fazer tantas coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro. Blá, 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 né? Tem tanta coisa. Mas a última coisa que eu faço é fazer a vontade do meu Pai. É ou não é verdade? Cheio de desculpa, irmãos. E eu quero animar vocês. Cuidar de vida na visão carnal é terrível. Mas na visão espiritual é eterno. Amém? Por isso que o Senhor traga essa paixão no nosso coração. Porque com paixão, o Espírito Santo se manifesta poderosamente. Amém? Terceira coisa que eu aprendi aqui que nós precisamos ter. Está no versículo 35, é compromisso. Se a primeira é visão, a segunda é compaixão, a terceira é compromisso. Aqui diz assim: não dizeis vós ainda que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois branquejam para a ceifa. Irmãos, uma lavoura quando está madura não pode esperar para ser colhida. Amém? Senão o fruto vai apodrecer. Ou o fruto da colheita vai apodrecer. Então, a cidade de Sicar aqui estava madura para ser colhida. Era hora de colher e não de comer. Então, é o compromisso. Até levar aquelas pessoas, às vezes lá em casa a gente compartilha isso. Eu tenho assim uma vontade, eu tenho uma força assim dentro de mim para até levar a pessoa para Jesus. Depois que levou para Jesus, a gente passa para o discipulador. Aí o discipulador, às vezes a gente comenta assim: tu não vai dar uma supervisão, tu não vai estar junto, tu não vai conversar. Aí a minha carne diz assim: mas já tem discipulador, né? Pode. Mas, irmãos, o compromisso da gente de supervisionar, amar, andar, cuidar, ensinar, chamar para ver, é constante. Não é passageiro. É sempre assim. Amém? Vocês imaginem se eu estou dizendo assim para um casal... Aqui, esse casal lindo aqui. Mateus e Carol. Olha, vocês vêm ver, nós queremos ser discípulos de Jesus, a imagem e semelhança. Vamos estar juntos, andar juntos, nós estamos fazendo parte de uma grande família. Sabe aquela história toda que a gente sempre prega e quer praticar, né? Aí, Deus toca eles, e eles vêm fazer parte do corpo aqui. Aí ninguém liga, ninguém fala, ninguém vê, ninguém faz, ninguém convida, ninguém... O que é isso, irmãos? Baita tochada, né? Então, se nós não praticarmos aquilo que nós ensinamos, se nós não colocarmos aquilo, compromisso que nós temos, e eu sempre me examino, o que tem governado a minha vida? Fazer a vontade do meu Pai ou fazer a minha vontade? É isso que nós falamos na sexta-feira aqui, para aqueles teoricamente que estavam em Adão. Mas olha, tem muito Adão aí, irmãos, travestido de Jesus, porque o Adão faz a sua própria vontade, e não a vontade daquele que o libertou das trevas e colocou no reino da sua luz. Então, esse compromisso a gente tem que ter. Amém? A vontade, às vezes também nós conversamos isso, a vontade é que pudesse cuidar de todos, mas tem tanto discipulador bom aqui que está oculto, escondido e não revelado, que está louco para servir, louco para ensinar, louco para amar, louco para lavar os pés. Amém? É só dar uma sacudidinha aí que o troço eles acordam. Né, José Regino? Glória a Deus. É uma bênção, irmãos. Porque senão vamos ser uma igreja, essas igrejas normal aí, vem no culto, vai ali, para lá, para lá. Nosso compromisso não é assim. Nosso compromisso é muito mais do que isso. É relacionamento. Amém? Só escutei a Débora do amém. Amém, irmãos? Amém. Nós temos esse compromisso uns com os outros. Amém? Aleluia. Quarta coisa que eu preciso entender aqui. Quarto ensino aqui que eu preciso botar na minha vida através desse texto de erguer os olhos. Se o primeiro, com muita clareza, foi ter uma visão, segunda, compaixão, a terceiro, compromisso, a quarta é a parceria. Vamos lá do 36 a 38. Abre aí, minha querida Mari.
Diz assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa. Vamos repetir junto esse texto aqui? O ceifeiro. Fala para o teu irmão aí do lado, aí, cutuca ele. Tem recompensa, não é de graça. Não é em vão. Uma coisa vai acontecer. Bem? E eu quero animar vocês. Jesus não mente, irmãos. Nós podemos dar as afrouxadas da gente aqui, exagero, essas coisas. Mas Jesus não mente. Quando ele diz que vai ter recompensa, vai ter recompensa. Amém? Vai ter. E aí diz assim: entesoura o seu fruto para a vida eterna. Aonde é que vai ser a recompensa, irmãos? Tá, mas a vida eterna é lá ou é aqui na gente? Hoje? É aqui. A vida eterna é essa, que conheçamos e sirvamos o nosso Senhor. O que é vida eterna aqui? Vocês acham que vão ter paz só quando morrer? O corpo, porque a alma e o espírito não morrem, quem tem Jesus. Você acha que vai descansar quando for lá, estiver lá no caixãozinho lá? Não, a paz é para ser dada hoje. A paz não é um sentimento, é uma pessoa. A vida eterna é essa, que conheçamos a Ele. A vida eterna é que Jesus esteja em nós. A recompensa está aqui, a vida eterna está em nós. Amém, irmãos? Se tu não entendeu, a gente tem tempo para conversar depois dessa semana. Mas a vida eterna é para hoje. Óbvio que quando tu morrer, quer dizer, partir daqui para ir para a glória, óbvio que a vida eterna vai continuar te gerando a mesma paz que tu tinha aqui. Só que aqui é guerra total. Lá vai ser celestial o negócio. Amém? Aqui nós temos enfermidade, sofremos, angustiamos, somos teimosos, cabeçudos, temos que nos arrepender, mudamos de mente. Mas a vida eterna continua em nós. Então a recompensa não é para ser dada lá, é para ser dada aqui para nós. Amém, irmãos? Alegria. Amém? O Senhor está dizendo, não sei se agora é do espírito ou da alma. Por que a gente tem medo? Né? A minha família, na minha casa, a minha família, olha, é treva, irmãos. Você sabe por que um dos motivos que eu não conheci o Senhor? Porque a parte religiosa da minha família, os tios, com exceção do meu avô e mais um tio, olha, tudo era pastor e tudo sem vergonha. Meu pai não era pastor, mas também uma luta. Então tu vem trazendo esse legado desgraçado, de geração em geração. Meu avô, meu bisavô, a tendência era ficar em mim. E se eu bobeasse, passar para meus filhos, para meus netos. Então, as decisões do meu pai, seja dos meus irmãos, seja da minha irmã, seja de quem for. E a minha irmã conheceu o Senhor, agora está numa outra realidade. Não dá para falar. Aí, isso aí cai. Irmãos, a vida eterna é essa, é em mim. E eu protejo meus filhos, meus netos dessa realidade. Amém? Eu achava que eu, ensinando o Daniel desde pequenininho a jogar futebol, eu ia fazer dele um homem jogador. Né? Quase matei. Com 4 anos eu queria que ele fizesse tudo. Dominasse, chutasse, fizesse gol, vibrasse. Ele só foi jogar quando veio para cá com 10, 11 anos ainda. Mas não é como a gente quer. Meu papel, graças a Deus eu conheci o Senhor e a gente pôde, eu e a Mara, trazer o evangelho do reino para eles. Quebrar essa maldição que havia. A recompensa da vida eterna é essa. Agora, se eu acho que eu vou conseguir fazer de forma independente, conforme a minha vontade, a recompensa vai ser outra. Porque sempre vai ter recompensa. Se tu fizer o bem, o bem. Se tu estiver longe do bem, vai ser o mal. Amém, irmãos? Aleluia. Então, tudo isso para dizer que nós precisamos uns dos outros, tá? Precisamos de companheirismo. Parceria, né, Isaac? Parceria. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, porque o semeador nem sempre é o mesmo que colhe. Aí o versículo 37. Pois, no caso, é verdadeiro ditado. Um é semeador, o outro é o ceifeiro. 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém, irmãos? Eu quero dizer para vocês que essa grande colheita que está para chegar é para que todos nós possamos colher. Mas nem sempre foi tu que semeou. Outros estão semeando no teu lugar.
Mas eu quero te dizer que Deus está te chamando para te fazer parte dessa grande colheita. Amém, Cleber? Tomás? E aqui, Santa Cruz, Veracruz. É aqui. Amém? É aqui. Vem fazer parte disso. Tu não semeou. Glória a Deus. Mas tu vai colher. Amém? Vai colher. Está na frente, dançou, velho. Sentou aqui. Acho que por isso que ninguém senta aqui na frente. Tu vai só embolando aqui. Porque aqui os da frente a gente fica mais perto para a gente conversar, né? E falar e interagir aqui. Então, precisamos uns dos outros, irmãos. Amém, irmãos? Se tu tá meio assim, né? Teu irmão tá precisando de ti. Tá precisando de ti. Né, José? Tá precisando de ti. Eu tô louco para te perguntar pro teu irmão, tu me ajuda a colher? Pergunta aí pro teu irmão, me ajuda, me ajuda. Não, não vale, o marido e mulher não. Marido e mulher não vale. Marido e mulher é obrigação, irmãos. Só o que falta o marido quiser, a mulher tá. No nosso meio, eu vou contar só um segredo para vocês. No nosso meio é mais fácil a mulher querer, o marido são enrolado. Ah. As mulheres são. Deus deu um. Mas os homens estão se mexendo. Os homens são meio gordinhos, mas eles fazem um. São meio travadinhos, mas eles destravam em nome de Jesus, né? Tá rindo do quê, rapaz? É verdade. Mas glória a Deus. Eu quero te dizer, te animar, cutuca aí, a mulher pode cutucar o marido aí. Te mexe que é contigo esse assunto aí. Vai lá. Aleluia. Então nós precisamos dessa parceria, não fizemos nada sozinhos, irmãos. Somos uma família, um corpo. Amém? Precisamos uns dos outros. E o último, eu já até falei do último. Nós precisamos ter certeza da recompensa. Um convite para uma samaritana, muitos samaritanos foram encontrar com Jesus, irmãos. Há uma grande colheita e há uma grande recompensa também. Amém? Há uma grande recompensa. Aleluia. Vamos abrir Colossenses capítulo 3. Falar de recompensa aqui, de galardão. 23 a 25. E é na nossa vida, é no nosso casamento, é com os nossos filhos, é com as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, ele está no coração de multiplicar a vida dele, irmãos, cada vez mais. Se nós precisamos ser curados, trata de buscar essa cura. Jesus traz a cura através do discipulado, através dessa comunhão uns com os outros. Não é através de métodos, é através de uma vida real e verdadeira com ele. Amém? Diz assim, tudo que nós fizermos... Vamos ler junto isso, irmãos? Por favor, vamos ler junto. Se tu não consegue ler aí, lê aqui. Se tu não enxerga aqui, pode ler aí também. Tudo que fizer, quanto fizerdes... Entenderam? Amém? Tem alguma dúvida aqui? Como uma palavra é simples, irmãos? Como uma palavra... Tu precisa estudar teologia para entender isso aqui? Jesus era muito simples, ele falava para pessoas simples. Não precisa nada de... Só precisa ter... Só ler. E entender o português aqui que ele fala. Vai ter recompensa. Para o bem e para o mal. Porque tudo que nós fizermos, e nós queremos ter para o bem, porque nós fizemos, queremos fazer de todo o coração, para o Senhor, não para homens. Não é para agradar homem, não é para agradar pessoas, é para agradar o Senhor, para agradar o nosso Pai. Foi Ele que nos amou e nos tirou das trevas. Outro texto, para encerrar, Apocalipse 22, 12. Diz o quê? Vamos ler juntos? Eis?
Aqui está algumas verdades. Ele vem sem demora. E ele vai, e com ele está vindo a nossa recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Qual é a obra? E aqui a obra não é obra, a gente diz assim, vamos fazer a obra do Senhor, né? Tive reunião do conselho de pastores lá. O irmão está feliz da vida e com toda razão. Ele construiu um prédio, olha, um lugar muito simples. Construiu um prédio, Paulinho, que olha. Eu fico impressionado com a fé desses homens. A minha fé é muito pequenininha para construir prédio. Eu sou muito ruim, não tem jeito. Mas a obra, ele leva a pessoa, diz que vai gente lá e é fervoroso, irmão. Mas a obra que o Senhor tem nos chamado, além de construir prédio, mas é salvar vidas, é fazer a vontade do nosso. Os prédios vão ficar, as vidas vão nos acompanhar. Amém, queridos? Vai nos acompanhar. O prédio fica, a casa fica, o carrinho bonitinho fica, a geladeira dos sonhos fica, o sofazinho que eu gosto de deitar fica, mas as vidas vão juntos. Amém? A minha, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos, elas têm que ir comigo. Elas têm que ir comigo. Amém? E ele está vindo, irmãos. Concluindo, o que nós aprendemos? Tu é como aqueles discípulos. Vamos fazer aqui uma catequese. Catequese é repetir, né? O que eu aprendi? O que vocês aprenderam hoje? O que nós aprendemos juntos hoje? Com esse texto da colheita. Primeira coisa é visão. Amém? A segunda coisa é compaixão. E a terceira? Compromisso. Alguém escutou? Obrigado, Jesus. Compromisso. A quarta ninguém acerta agora, porque é parceria. Isso aí. E a quinta? A recompensa. Isso mesmo. Então, irmãos, o que a gente aprende na prática? Se tu está entre aqueles discípulos que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está dizendo para ti, vai lá, vai até Ele que Ele vai te aliviar. Se tu está muito ocupado com muitas coisas, faz o básico. Trabalha com a tua esposa, trabalha com teus filhos, trabalha com aquele que está perto de ti. Está precisando de cura? Vai até Jesus. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, seja física, espiritual, almática, adâmica, tudo. Ele quer nos curar, quer nos libertar, quer nos sarar, quer nos curar. E hoje Ele te convida, irmãos, ergue os olhos. Ergue os teus olhos. Aproveita esse tempo aqui de ceia. Tempo de intimidade, de comunhão. Tempo de estar uns com os outros. Por que a gente geralmente aqui faz a ceia, geralmente não, é assim, né? Por que eu troco a ceia com meu irmão? Entenda-se, irmão é aquele que morreu e nasceu da água e do Espírito. Porque eu tenho uma aliança com ele, eu quero compartilhar isso. Lugar de intimidade, lugar de amor, lugar de ser curado, lugar de orar uns pelos outros. Amém? E nós temos uma semana aí preciosa porque o Senhor para nos dar. Temos uma semana de batismo. Também tem uma semana aí, a Dani vai estar fazendo uma operaçãozinha, não, operaçãozinha para mim, para ela é uma operação, né? Tá louco? Operaçãozinha. Vai fazer uma operação na sexta, anima ela. Ó, o Altair e a Sandra estão aí com o Davi, né? O Davi, sábado vai ter batismo aí, viu? Aí o Altair está horas com problema no pé. Irmãos, aproveita esse tempo para edificar uns aos outros, orar uns pelos outros, animar uns aos outros. Os que nos visitam aí pela primeira vez, que nasceram da água do Espírito, podemos compartilhar do pão, orar uns com os outros. Nos animar, anima, convida, levanta os teus olhos. Essa mesa é um lugar de cura. É um lugar de amor, é um lugar de intimidade, é um lugar onde o Senhor quer trazer entre nós, né? Essa realidade de corpo. Eu quero te animar de novo, aquilo que a gente leu. Não foi tu que escolheu estar aqui, foi o Senhor que nos uniu para viver esse propósito. Amém, irmãos? Eu sempre digo para o Daniel aqui, o
o Medeiros. Eu louvo ao Senhor por Ele ter me dado para dar junto com Ele, né? Ele é muito amado, irmãos. Não foi Ele que escolheu estar comigo. Foi Deus que nos uniu nesse propósito. Ele fica vermelho. Mas, irmãos, é isso. O irmão da mídia. Então, vamos fazer isso nessa noite. Vamos fazer isso. Vamos ter um tempo para a gente poder pedir, Senhor, ergue os nossos olhos. Abre o nosso entendimento espiritual. Vamos orar juntos? E eu quero chamar os irmãos para servir a ceia aqui, Diogo, Marcelino, e chama mais alguém para poder ajudar. Hoje o negócio está... Vamos orar enquanto isso, enquanto os irmãos vão chegando. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a abrir os nossos olhos nessa noite, a enxergar aquilo que muitas vezes no nosso natural nós não enxergamos. Vemos mais as nossas lutas, dificuldades, nossas limitações, mas Tu está animando-nos, Senhor, e dizendo-nos que se acha que a ceifa vai levar 4 meses, Tu está nos mandando, levanta os olhos, porque ela está chegando. Por isso, mexe no coração de cada um aqui, Senhor. Aqueles que precisam tomar uma decisão, trabalha no coração deles. Aqueles que precisam depender, faz isso nessa noite. Aqueles que precisam ser renovados, curados, transformados em Ti, faz isso nessa noite. Tu tens sido tão bom conosco, Senhor. Tão bom, seja materialmente, seja emocionalmente, espiritualmente. Tu tens nos dado tanto, Senhor. Mas leva-nos a ter a compaixão que Tu tens. Leva-nos a sermos realmente, andarmos na verdade. Porque queremos ser Teus discípulos e a Tua vida era fazer a vontade do Pai. Ajuda-nos a termos essa revelação com clareza. Por isso, muito obrigado por essa noite, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Que haja uma graça, uma unção, manifestado Teu amor entre nós aqui nessa noite. Na hora que compartilharmos desse lugar de intimidade que é a Tua mesa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É no Teu nome que oramos. É no Teu nome que cremos que essa palavra vai gerar vida no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos... Ó. Amém. Aleluia, Senhor. Nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor, por compartilhar o Teu reino conosco, Senhor, por semear em nossos corações. Que essa palavra de hoje, Senhor, ela possa dar muito fruto, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, possa ser transformado por Ti, Senhor, dia após dia, para que possamos, Senhor, manifestar a Tua vida, Senhor, aqui na terra. Uns para com os outros, nas suas casas, Senhor, naqueles que estão próximos. Quero também, Senhor, colocar diante de Ti essa noite, Senhor, com relação à ceia. Te agradecer, Senhor, pelo Teu corpo, Senhor, que foi moído, Senhor, na cruz por nós, Senhor. Te agradecendo, Senhor, pela vida, Senhor, que Tu nos deu, Senhor. Obrigado por compartilhar com nós, Senhor, a vida eterna, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Nessa noite possamos compartilhar uns com os outros, celebrar, Senhor, uns com os outros, Senhor. Não só, Senhor, a Tua morte, Senhor, na cruz, mas também a Tua vitória, Senhor. Obrigado porque nós somos frutos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho, Senhor, nos alcançou. Muito obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pela realidade, Senhor, que temos vivido de corpo, de família, Senhor, pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado pela mesa, Senhor, que temos esse privilégio, Senhor, de fazermos parte da Tua mesa, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue, Senhor, que Tu derramaste por nós na cruz, Senhor. Que aqui temos representado nesse vinho, Senhor, o qual
representa, Senhor, o sangue de uma eterna aliança, Senhor, que temos contigo, Senhor, e uns com os outros. Sim, Senhor. Nós consagramos, Sim, Senhor, por para favor. em teu santo nome. Amém. Quando servimos o pão, louvamos o Senhor. Vamos ministrar o cântico que foi ministrado conosco no retiro de Páscoa. Bom, me ajuda aqui, Mico. Quer me ajudar aqui? Tanto que trabalhei, tanto que desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser tão eficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palco ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Vamos declarar juntos? A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Sim, Senhor. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, e os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palco ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão,
tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, A tua mesa cura. aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Obrigado, Senhor. A tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Amém? Estamos livres para comer dele. Que esse seja um encontro de cura. Amém, irmãos? Comamos livre de toda condenação ao peso do pecado que nos assedia, irmãos. Nós somos essa família que Deus tem levantado. Aleluia! Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declaramos juntos um para os outros. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Muito preciosa. Preciosa é a nossa comunhão. Declaramos, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Declaramos uns aos outros: isso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Uma família, falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, irmãos? Estamos livres para compartilhar